Olá, hoje iremos falar sobre funções orgânicas. Assim como em química inorgânica, em química orgânica também agrupamos as substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são consequências de características estruturais comuns, e em funções. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional, que lhe confere características e nomenclaturas específicas. Também é importante saber que a IUPAC confere uma regra de nomenclatura geral para funções orgânicas que se baseia no esquema abaixo. Além disso, hoje iremos falar sobre cinco funções: aldeídos, cetonas, éteres, ácido carboxílicos e alcoóis. E basicamente são funções oxigenadas. O que seria isso? São funções que apresentam o oxigênio na sua estrutura. Primeiramente, vamos começar com os aldeídos. Eles são compostos que apresentam um grupamento na sua carbonila, na extremidade da sua cadeia. Também o odor do aldeídos, que tem baixo peso molecular, é irritante, porém, à medida que o número de carbonos aumenta, torna-se mais agradável. Aonde é aplicado os aldeídos? São em produções de perfumes, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, como solvente industrial, produção de desinfetantes, produção de resinas, inseticidas, produção de espelho. E a sua nomenclatura é basicamente um prefixo indicativo no número de carbonos, mais um infixo do tipo que ligações, mais um mal. Exemplo, o propanal. Ele é constituído por 3 carbônicos, 6 hidrogênios e uma dupla ligação com oxigênio. Também temos o butanal, o 4-etil-hexanal, entre outros. As características e as principais são substâncias extremamente reativas, apresentam densidade menor que a água, o estado físico depende de quantidade de carbono, sua maioria apresentam odores agradáveis, suas moléculas são polares, apresentam fácil combustibilidade, que queima facilmente. E agora vamos passar para as cetonas. As cetonas são compostos que apresentam um grupamento na sua carboxila, no meio da cadeia. São formados pela oxidação de alcoóis secundários, onde um átomo de hidrogênio é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer parte da sua ligação dupla com o carbono da sua cadeia. Na indústria alimentícia, as cetonas possuem uma importante utilização em extrações de óleos. As plantas usadas no processo são girassóis, amendoins e a soja. Cetonas também pode ser usado para extrair cocaína das folhas da coca, daí porque o uso do restrito e o fiscalizado por órgãos da Polícia Federal. Na sua nomenclatura vai um prefixo, a quantidade de carbono, um infixo, tipo de ligação, e um sufixo, que termina em "ona". Então temos a propanona, que é 3 átomos de carbono, da próprio, ligações simples "an", e função da cetona "ona", que liga a propanona. Agora vamos passar para os éteres. Os éteres são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Podem ser formados pela desidratação intermolecular dos alcoóis. E também essa função possui como a principal característica a presença de 2 radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio. Como é dado o nome dos éteres? É um prefixo do radical menor, mais um ox, mais um prefixo do radical maior, mais um infixo, mais o O. Exemplo: o isobutil, o pentil. Então, juntando os dois, ele dá um isobutoxipentano. Um isobutoxipentano, que ele é constituído por
9 carbonos, um oxigênio e 16 hidrogênios. A utilização dos éteres, de uma maneira geral, como solventes orgânicos, utilização de extração de essências, como flores e madeiras, utilizados também na extração de diversos óleos e gorduras. Suas características físicas. Quando ao estado físico, a temperatura ambiente, o éter apresenta de 4 a mais átomos de carbono em sua composição e apresenta-se no estado líquido. Quando ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição, quando comparamos com outros compostos orgânicos de massa molar aproximada, possui um ponto de fusão semelhante ao dos alcanos e menor que os restantes dos compostos. Quando a sua densidade, eles são compostos que apresentam uma densidade pequena quando comparado à água. E quando a sua força de interação, os éteres são compostos com baixa polaridade, interagindo entre si por uma fraca interação de polo permanente, com a água e com os alcoóis. Os éteres possuem a capacidade de interagir por meio de ligações de hidrogênio. Quanto à sua polaridade, são compostos que apresentam a geometria angular e assim são polares. E também as suas características organopléticas são características que exalam um odor muito agradável, porém sua inalação pode provocar dependências. Agora vamos passar para os ácidos carboxílicos. O que seria? São compostos que possuem um agrupamento da sua carboxila na extremidade da cadeia em geral. São mais fracos que os ácidos inorgânicos e dão origem aos ácidos graxos e lipídios. Então, isto é um carbono que realiza uma ligação dupla com outro carbono e uma ligação simples com um grupo de OH. E para realizar a nomenclatura, da seguinte forma o ácido, mais prefixo, referente ao número de carbono da cadeia, mais um infixo, referente ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, mais o oico. Exemplo, o ácido carboxílico, com 6 átomos de carbono. Esse átomo apresenta uma cadeia com 6 átomos de carbono, o prefixo X. Apenas ligações simples, infixo an. E uma carboxila, o oico. Por isso é dado seu nome de ácido hexanoico. Outros exemplos do ácidos também tem o ácido propanoico, o ácido 2-metilbutanoico, entre outros. As suas aplicações são na produção de éteres orgânicos, produções de sais de ácido carboxílico, preparações de perfumes, produções do vinagre. Suas características de forma geral são solúveis em solventes orgânicos. O único ácido carboxílico que são solventes em água são aqueles que possuem até 4 átomos de carbono em sua estrutura. E também, em geral, os ácidos carboxílicos são mais densos que a água, com exceção dos ácidos com 1 ou 2 átomos de carbono. E no estado sólido são embraquecidos e com aspecto serroso, de serra. E no estado líquido são incolores. O ácido carboxílico apresenta até 9 carbonos líquidos em sua temperatura ambiente. Seus compostos são polares, em geral inodoros, com exceção dos ácidos com até 3 carbonos, que possuem cheiro irritante, e aqueles que até 6 carbonos que possuem cheiro repugnante. E por fim entramos nos alcoóis. O que seriam os alcoóis? São compostos que apresentam um grupo de hidroxila em sua estrutura. Pode possuir insaturações, cadeias cíclicas e ramificações,
são solúveis em água e até 11 carbonos são líquidos. Sua nomenclatura deve seguir essa regra: prefixo, mais infixo, mais ol. Tipo o etanol. Ele é constituído com dois carbono, um oxigênio, o OH, mais 6 hidrogênio, dando o etanol. Também temos outros tipos, o 2-metil-penta-3-enol, o 4-metil-hexan-2-ol, entre outros. O álcool apresenta uma cadeia normal, dois átomos de carbonos e apresenta ligações simples entre os carbonos. Para sua nomenclatura, possamos unir o prefixo et, o an e o ol. Novamente, dando o etanol, 4-metilhexanol, 2-metilpentanol. E para que serve? Os alcoóis servem para fabricações de bebidas com teor alcoólico, indústria farmacêutica para a produção de perfumes, loções, antissépticos, tintas e solventes. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado.